Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é com essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus encerra o evangelho de hoje. Marcos 2, de 23 a 28. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é o Senhor dos senhores. Toda a nossa vida deve estar voltada para Ele. Ele é o Rei dos Reis. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ao simples pronunciar do nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. É dentro dessa compreensão que a igreja hoje celebra a memória de Santa Inês. Essa jovem que ali por volta dos 13 anos de idade, 13 anos, meus irmãos, ela deu a vida se oferecendo em sacrifício por amor a Cristo, porque ela compreendeu que Jesus é o Senhor da vida dela. Mas quem foi Santa Inês? Uma jovem romana, instruída no cristianismo desde pequena. Inês é conhecida e venerada por toda a igreja por sua bravura e por ter sido fiel ao seu voto de castidade por amor a Cristo. Até o seu último suspiro, Santa Inês foi posta à prova diversas vezes. Seus perseguidores tentaram de tudo para vê-la negar seu esposo eterno, tá vendo? Fizeram de tudo para que ela pudesse negar o Senhor, aquele homem que já ela, na sua tenra idade, já havia feito um voto de se consagrar e ser inteiramente dele. Prometeram riquezas para ela, obrigaram-na a adorar outros deuses e levaram-na até mesmo ao prostíbulo mais frequentado de Roma para que fosse violada, mas o Espírito Santo esteve com ela em todos os momentos. E a consequência de sua perseguição foi a conversão de inúmeras almas ao cristianismo. A festa de Santa Inês é celebrada no calendário litúrgico, no calendário da igreja, no dia 21 de janeiro. E em face da sua pureza e castidade, neste dia existe a tradição de abençoar 2 cordeirinhos, que depois, com a sua fé, as irmãs da Sagrada Família tecem os sagrados palhos, que são enviados pelo Santo Padre, o Papa, aos novos arcebispo metropolitano. O nome Inês vem de Agnes,
que significa, no grego, pura e casta. Ela conservou, meus irmãos, essa pureza. Ela fez jus ao nome dela, que quer dizer, como eu acabei de dizer, pura e casta. E no latim quer dizer cordeiro, eis o cordeiro, cordeiro de Deus. A santa nasceu por volta do século III, num tempo de forte perseguição contra os cristãos. A tradição acredita que tenha sido durante o império de Diocleciano, um imperador terrível, meus irmãos. Esse homem tinha um ódio aos cristãos. E ter ódio aos cristãos significava ter ódio ao próprio Cristo. Ele odiava. Ele é um daqueles que podemos chamar de anticristo. Então, Diocleciano, um terrível e feroz perseguidor dos cristãos. Santa Inês era de família romana, convertida ao cristianismo, de origem nobre e muito bem posicionada na sociedade da época. Ela era filha de pessoas romanas, convertida ao cristianismo. Como faz bem, meus irmãos, nós termos os pais que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos ensinam o caminho de Deus. Você que é pai, você que é mãe, que está me ouvindo agora, não deixe de ensinar aos seus filhos aquelas coisas mais rudimentares do cristianismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o sinal da cruz, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Santo Anjo, a oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E aí, no meio, vai ensinando aos seus filhos aquilo que é próprio de Deus, que eles são de Deus, que eles foram criados para serem de Deus. Olha o que aconteceu com Santa Inês. Conversão, a vida, essa vida inteira voltada para o Senhor. Por ter vindo de uma família muito nobre e com recursos, Inês teve a formação cristã excelente e, por isso, muito cedo, com apenas 12 anos de idade, decidiu consagrar a sua virgindade a Deus através de um voto de castidade com o intuito de ser esposa unicamente de Cristo. Vejam só, vamos dar uma olhada nesse mundo paganizado que nós estamos agora. Esse mundo que tudo está voltado para o sexo. Você vê que até as vestes já proporcionam isso. Os filmes, os desenhos animados. Esses desenhos animados voltados para a questão de ideologia de gênero. O que é que uma criança vai aprender numa escola? Questões de ideologia de gênero. Incentivando as crianças numa idade tão precoce a beijar, a abraçar, a mostrar que elas podem escolher o sexo delas, que elas podem sim se relacionar entre elas. Olha que mundo, já no tempo de Santa Inês, ela com 12 anos já se consagra a Deus. Hoje uma moça com 12 anos já teve experiências sexuais que nem eu tenho noção de tantas vulgaridades existentes. Então voltemos agora para ela. Ela, aos 12 anos, decidiu consagrar a sua virgindade a Deus através de um voto de castidade com o intuito de ser esposa unicamente de Cristo. Uma menina de 12 anos se consagra a Deus querendo ser esposa de Cristo. Os tempos de hoje, olha como as coisas estão. Tanto moças como rapazes. E expõem até nos vídeos
Esses dias eu estava vendo no vídeo moças aí meninas de 12, 13 anos mostrando a gravidez dela como se fosse um trunfo. E ensinando, mostrando para as meninas como é que é a vida dela. Com 12 anos, o que aquelas meninas sabem em relação à vida, meu Deus do céu? Que Santa Inês, ela interceda pelos adolescentes dos tempos de hoje. Não muito tempo se passou e logo os pretendentes começaram a surgir, visto que a beleza da jovem era destacada. Além disso, sua família tinha uma posição elevada na sociedade romana, o que através de muitos jovens com interesses. Porém, todos eram constantemente rejeitados pela donzela que estava decidida em seu compromisso com o seu esposo eterno. Uma jovem de família romana antiga e nobre se interessou pela moça. Uma jovem, não, me desculpa. Um jovem, um jovem de família romana antiga e nobre se interessou pela moça. E ela, assim como fez com os outros, o rejeitou. O jovem ficou enfurecido e a denunciou por ser cristã às autoridades romanas. Ela já tinha feito o voto, ela queria ser de Nosso Senhor, agora aparece um jovem querendo ela. Ela tinha consciência do que ela tinha feito. Ela não estava com dúvida, e agora porque surgiu um jovem querendo-a, ela agora está na dúvida, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não, ela tinha consciência, ela se entregou inteiramente a Deus. Inicialmente, as autoridades tentaram convencer a moça a se casar com o jovem que a importunava. Ofereceram-lhe honra, riqueza, poder e glória. Porém, o espírito decidido de Inês manteve-se inabalável e ela recusava veementemente todos os luxos e bens materiais que a ofereciam. Meus irmãos, um coração voltado inteiramente para a contemplação de Deus, para a adoração a Deus, para viver inteiramente com Deus. Eis como é que ela estava. Você compreende? As riquezas deste mundo não tinham valor nenhum para ela. As riquezas, as glórias, nada. Ela estava decidida. Foi então que, em face da decisão da jovem de manter-se virgem, decidiram obrigá-la a oferecer a sua virgindade a uma deusa pagã. Mas é claro que Santa Inês manteve-se firme. E desta vez, a sua recusa custou muito caro. A partir deste momento, a perseguição e a tentativa de vingança contra ela se intensificaram. Olha só, queriam que ela oferecesse a virgindade dela a uma deusa pagã. E isso, meus irmãos, é uma coisa que nós precisamos ter em mente. O paganismo está entrando na Igreja Católica. Aquela mesma pessoa que vai na igreja, que faz as suas orações, que reza e tudo, é a mesma que depois vai lá nesses centros que tem aí para receber espíritos e tudo mais. Ela poderia ter feito o seguinte: então tá bom, eu consagro a minha virgindade a essa deusa. E ela teria uma vida prolongada. Mas ela tinha consciência de que a consagração dela era feita ao único Senhor, ao Senhor do sábado, que nós estamos vendo no Evangelho de hoje, ao Senhor, Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. As ameaças começaram a ficar mais intensas. E depois que Santa Inês, ela recusou tudo isso, eles fizeram de tudo para que ela pudesse negar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela estava firme.
E ela dizia: vós podeis embeber vossas espadas com meu sangue, porém jamais podereis profanar meu corpo, o qual consagrei a Jesus Cristo. Foi expressando tal fé em Cristo que Inês foi conduzida à casa de prostituição. Propagaram a notícia de que a todos seria permitido violar a jovem moça. Porém, o Espírito Santo não abandonou a jovem, pelo contrário, a protegeu através de uma forte luz que ofuscava os olhos de quem tentava se aproximar dela. O único jovem que, descontrolado pela sua luxúria, tentou se aproximar da santa, foi ferido por essa intensa luz como uma espécie de raio que o cegou. Santa Inês teve misericórdia do jovem e, por meio de suas orações, ele ficou completamente curado. Além de tudo, ela ainda reza por esse jovem que a quis fazer o mal. Veja, isso é virtude heróica. Diante do mal que o outro me faz, eu faço o bem para ele e ainda desejo o céu para ele. Que menina de Deus! O desejo de vingança das autoridades aumentavam e por isso condenaram a jovem à fogueira. Mas, mais uma vez, ela foi milagrosamente preservada. As chamas se abriram em torno dela e não a queimaram, levando mais pessoas à conversão ao cristianismo. Santa Inês recebeu a coroa do martírio no ano de 304, quando foi condenada a ter a cabeça decepada. Ela se dirigiu ao local da morte com determinação e verdadeira alegria para encontrar seu eterno esposo, Jesus Cristo. Ela vai para ser martirizada, mas com o coração alegre. Falta pouco para eu me encontrar com o meu esposo. Há pouco eu estarei com ele. Estarei no céu contemplando a sua face. O coração dos mártires é interessante. Que Deus, meus irmãos, nos conceda esta graça. Hoje, viver a pureza, viver a castidade é um heroísmo nos tempos de hoje. Talvez no tempo de Inês não tinha essa barbárie dessa depravação existente nos tempos de hoje. Talvez a luta dela para viver a castidade não seria tão forte como nos tempos de hoje. Se liga uma televisão, sexualidade depravada, novelas depravadas, filmes depravados, conversas depravadas, tudo gerando em torno disso. Mas felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é a bem-aventurança que nós precisamos viver. Que Deus nos conceda a graça. Que o Espírito Santo haja no nosso coração como agiu no coração de Santa Inês. Que Deus nos dê a graça da pureza, da fidelidade e que sejamos fiéis a Deus até a morte. Cada um no seu estado de vida. O casal vivendo a pureza no matrimônio. Os jovens vivendo a pureza como solteiros, nós sacerdotes como sacerdotes, os religiosos como religiosos, que a nossa vida, que todo o nosso ser seja entregue a nosso Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude no caminho da perfeição e da pureza e da santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado.